Algumas mulheres têm sérias dificuldades em atingir o orgasmo. E por que será que isso acontece? Será que elas desconhecem o próprio corpo? Será que elas não empreendem tempo para explorá-lo? Será que elas não conseguem buscar o prazer por si mesmas? Ou ainda, será que elas não sabem fantasiar para que possam se soltar nessa busca de prazer? Hoje eu quero abordar com vocês essa questão da fantasia. Muito se fala sobre fantasia, em várias vertentes da importância ou da não importância da fantasia na vida sexual. Mas nada é tão nosso quanto nossos sonhos eróticos. As fantasias, elas são tão naturais quanto os tabus que existem sobre elas. Há quem diga que fantasia é maravilhoso e que ajuda a pessoa se soltar. Há quem diga fantasiar pra quê? Mas que coisa mais imprópria ou mais inútil. E aí as pessoas ficam se questionando para que isso. Uma das primeiras coisas que nós precisamos pensar e falar sobre fantasia é que nós precisamos admitir que nós temos fantasia. E admitir que temos fantasias é admitir que nós temos desejos. E ter desejos é de todo ser humano. Fantasiar é natural. A fantasia, ela traz conexão com o ser desejado. Nós nos transportamos para um lugar, para uma situação, para uma certa indumentária. E nem sempre os parceiros têm coragem de partilhar suas fantasias uns com os outros. Será que temos medo do julgamento do parceiro? Será que nós temos pudor? Será que nós fazemos umas fantasias catastróficas de se eu contar que eu tenho essa fantasia ou essa outra fantasia, ele ou ela podem me julgar? Ao contrário disso, um terapeuta francês que eu gosto de citar, Serge Angé, ele diz o seguinte: fantasiar e partilhar as fantasias com o parceiro pode ser um poderoso estímulo sexual, porque a pessoa tem liberdade de conversar com o outro, de falar sobre aquilo do qual tem desejo. E aí os parceiros podem negociar se vão realizar aquela fantasia e como vão realizar aquela fantasia. E aqui eu estou tocando num assunto que é importante, que é a liberdade na comunicação erótica. É termos coragem de nos abrir com o parceiro e com a parceira. E uma coisa que é bem observada no consultório é que os parceiros que desejam um sexo mais ardente do que o outro, eles se sentem desapontados quando não são correspondidos. Então, o início, o start, o ponto de partida é partilhar com o parceiro as fantasias sexuais, porque isso é natural, isso dá um clima, né? Isso dá um combustível para a relação sexual. Se a pessoa não tem liberdade de expressar os seus sentimentos, suas ideias eróticas, seus sonhos eróticos com o parceiro, isso leva à repressão. E a repressão leva a conflitos. Muitas vezes, no consultório, alguns clientes homens, eles me relatam o seguinte: é uma mão de obra ajudar a minha mulher a ter prazer. E é só um papai e mamãe
sem variação. É tudo igual. Os homens relatam isso. Os homens são mais espontâneos na manifestação de seu desejo. Isso na minha experiência pessoal. Já as mulheres, algumas mulheres me dizem: ele quer o novo, ele quer o diferente. Se a necessidade é dele, é ele que tem que procurar. Eu não tenho que adivinhar. Uma cliente me diz: a minha necessidade é uma vez por semana. E eu pergunto: e a dele? A dele acho que é umas 3 vezes por dia. E eu pergunto a essa mulher: o que você quer? Ela me responde: eu quero produzir, eu quero investir na minha carreira. Eu volto a pergunta para ela: e o que você percebe que ele quer? Ele quer ser valorizado, ele quer que eu mostre interesse. Muitas vezes essas mulheres vêm de famílias onde o sexo e o afeto não eram nem veiculados, nem se falava nisso, e seus pais eram contidos nas manifestações de afeto, mesmo aquelas manifestações de afeto corriqueiras, de um abraço, um chamego. Não estou querendo aqui falar sobre grandes manifestações, mas aquele chamego, aquele afeto que é expresso e que os filhos, os jovens, captam sem muito esforço, porque está tudo ali para ser visto. Muitas vezes, mulheres que são muito contidas ou mais contidas nas suas demonstrações de afeto e afeto sexual, vêm de famílias onde esse era o padrão. Só que aqui eu quero colocar uma frase que eu gosto muito, que é do Sartre, que ele diz o seguinte: não importa o que fizeram de ti, importa o que vais fazer com aquilo que fizeram de ti. Eu me explico. A influência cultural e familiar é marcante. Nós costumamos amar hoje nossos parceiros como nossos pais ou os cuidadores amaram os seus parceiros. É aquela questão que passa de geração em geração. E realmente nós carregamos conosco traços que vêm dessa herança. Algumas estruturas realmente elas permanecem, mas a mudança, o crescimento, ele sempre é possível. Eu posso me desapegar de estruturas familiares sufocantes quanto à sexualidade e buscar o meu jeito de ser genuína na minha atualidade, e esse jeito combina com minhas necessidades atuais. Porque se nós continuamente não ousarmos, não fizermos algo mais, algo diferente de nossos pais, não somente na sexualidade, mas em todas as situações da nossa vida, nós vamos ser meras repetições daquilo que ouvimos e vemos e vivemos com nossos pais. Então, aqui é uma questão de analisarmos a ousadia e a coragem de ser quem se é. Porque não importa se nós viemos de uma família totalmente sem afeto, mas se nós sentimos afeto, se nós sentimos tesão dentro de nós e por nossos parceiros, por que não expressar? Quero deixar sempre sugestões de crescimento, mas quem vai dar o pulo do gato são vocês que estão me ouvindo, porque na verdade podemos ler, escutar, aprender
com a experiência dos outros, mas aqui dentro, cada um de vocês, cada um de nós é que precisamos decidir sermos diferentes de nossos pais, por exemplo, ou seguirmos aquilo que eles nos legaram, se nós achamos que foi importante. Então, cabe a cada um de nós a responsabilidade de ser o que se é. Para que fantasiar? Quando nós fantasiamos, nós temos liberdade para experimentar situações sexuais além dos limites da realidade. E quando nós experimentamos essas situações, nós podemos acionar nossos desejos mais secretos. Eu posso, a partir daí, incrementar as minhas relações sexuais com criatividade. Eu posso satisfazer a necessidade de variedade, novidade e excitação. É normal, é comum, é humano fantasiar. A sexualidade, voltando, com suas fantasias e desejos, é da natureza humana. Todo ser humano fantasia. E algumas pessoas admitem, outras pessoas não. É uma energia que brota do mais íntimo do nosso ser. Nós tentamos administrar essa força do desejo em nossas vidas, mas nós não conseguimos sufocá-la. Se nós não controlarmos a nossa sexualidade, nós não poderíamos viver civilizadamente. Mas se nós abafarmos e controlarmos de tal forma que não tenhamos liberdade de viver a sexualidade com plenitude, isso vai nos custar caro também. Então, voltando agora à minha pesquisa, porque é um tema que sempre me fascinou. Incrementar a fantasia é ter gosto, é ter desejo, é querer novidade. E quando a mulher e o homem, e quando os parceiros sexuais, independente da direção homo ou heterossexual, quando os parceiros incrementam suas relações sexuais com criatividade, com amor, com tesão, a descarga do orgasmo ela é mais plena e a pessoa se satisfaz melhor. Sobre a pesquisa, no meio da minha palestra, quando eu abordava o tema fantasia, as pessoas escreviam uma fantasia sem se identificar e depois colocavam numa caixa e ao final nós líamos aquelas fantasias. O meu objetivo com essa pesquisa é desmistificar as fantasias, é desculpabilizar as fantasias. Como seres humanos, temos o direito de ter fantasias, sadomasoquistas, fantasias exibicionistas de toda natureza. Muitas pessoas têm fantasias mais românticas, por exemplo, ter relação sexual na praia, ao luar, numa paisagem bucólica, numa cachoeira. Outras fantasias são mais apimentadas, fantasias com 2 ou 3 parceiros, alguns com requintes, usando algemas, usando fetiches. A fantasia que eu constatei que todos os entrevistados têm é pessoal e intransferível. Faz parte da natureza de cada um, de tal modo que o que você fantasia é diferente do que eu fantasio, mas tem algumas coisas muito comuns. Algumas pessoas fantasiam
com sexo mais forte, chamado selvagem, e cada pessoa vai dando a sua denominação. E o que é importante é não se escandalizar com as fantasias uns dos outros. A questão é, entre os parceiros existe liberdade, tranquilidade, confiança, faz parte do diálogo erótico, partilhar as fantasias. E da fantasia para a prática é uma questão de negociação e que também vai fazer parte daquilo que é íntimo de cada um. Nós podemos depois voltar a esse tema. Eu gostaria de deixar aqui com vocês a importância de falar disso, porque é muito tabu e as pessoas sofrem por não poderem liberar aquilo que é o desejo delas. A pessoa pode nunca realizar aquela fantasia, mas no consultório os clientes gostam de falar sobre suas fantasias, porque falando a pessoa se escuta, e quando a pessoa se escuta, algo vai ficando claro, vai ficando mais consciente, a figura vai ficando mais nítida e a pessoa pode ter alguma consciência de algo muito forte, importante na vivência da sexualidade. E a partir desse vídeo vocês podem fantasiar, vocês podem pensar, sonhar, tentar compartilhar com o parceiro, com a parceira, suas fantasias sexuais, podem negociar. O mais importante é a liberdade de expressão, porque onde há liberdade, a pessoa fica em paz consigo mesma. Eu posso ter liberdade de falar, eu posso me comunicar de um modo erótico. E se você, então, gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe, me dê sugestões de temas que você gostaria de ouvir aqui no meu canal e nos vemos numa próxima situação. Até mais!